O que eu acredito que existe é conciliação. Conciliação é um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos sacrificar isso aqui hoje para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí sim, tu tem uma mulher, um filho, uma família focada em sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Isso não é equilíbrio. Então o sucesso também vem do desequilíbrio. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir, não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhando. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4 horas e meia no trânsito é um desequilíbrio. Então, acho que isso desmonta muito, isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal do equilíbrio, que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível. É inatingível, né? Cara, eu tomei a liberdade, eu pedi pro meu time escrever, porque meu time conhece a minha vida, né? Cara, escreva uns hábitos do meu passado. Cara, tudo que eu já falei em vídeo na minha vida de quais eram os meus hábitos antes de ficar rico. Antes de ficar rico. Cara, eu tô com eles todos escritos aqui. Então talvez quem assistir aqui vai se identificar. Deixa eu só fazer uma defesa da saúde, porque eu falo sobre saúde, né? Então eu tenho que me posicionar aqui contra isso. Eu concordo com vocês, até porque a gente viveu esse desequilíbrio. Eu sempre falo isso aqui, Fizemos o sucesso um acordo lá atrás. Depende... O que acordo? O acordo de, cara, a gente vai morar no PNR, casa velha, mofando, isso não vai ter móveis. Total. Isso é juntar dinheiro. A gente, não sei, pra quem não sabe, a gente tinha uma casa gigante do PNR, porque a casa do Exército são grandes pra família grande, e a gente só tinha móvel num quarto e na cozinha. E nenhum outro móvel. A gente não recebia ninguém em casa. Mas, enfim, só a defesa, não é nem a defesa do equilíbrio, porque eu também concordo com vocês. Eu acho que o sucesso vem do desequilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá abrindo mão e fazer trocas inteligentes. Então, nem sempre, não precisa ser assim, 10 anos, igual o Thiago vai descrever ali os hábitos dele, porque eu sei, porque eu conheço a história, de desequilíbrios, onde você só comia esfirra e pizza e dormia às 2 da manhã, né? Porque eu conheço a história, vai ter algo desse tipo, entendeu? Mas, e eu acho também que a gente tem... em casa, esfirra e pizza. Eu acho que tem também o time, né? O momento que o jovem, por exemplo, ele pode abrir mão de muita coisa, porque ele tem um crédito. A juventude dá um crédito. Então, depois que a gente passa dos 35, 40, a gente já tem coisas que a gente já não consegue mais abrir mão. Por isso que é tão bom vocês se esforçarem. Eu sei que tem muitos jovens que assistem a gente, desde 20 e poucos anos, que é para quando você se esforçar, trabalhar de verdade. Porque aí, trabalhar muito, né? Abrir mão de horas de sono, abrir mão de, talvez, uma alimentação saudável e escolher um desses pilares que a gente fala, o sono, alimentação, hidratação, alguma dessas coisas para você segurar. Então, uma dessas coisas você segura, os outros você abre mão. E assim você pode também fazer um rodízio. Essa é uma das coisas que eu e o Bruno a gente sempre fez. Apesar da gente viver no desequilíbrio, de ter trabalhado muito, a gente, por exemplo, sempre se exercitou. E isso hoje nos dá um cashback que talvez vocês estão correndo atrás agora, entendeu? E eu acredito muito no desequilíbrio, eu concordo com vocês e tudo mais. Olha só, com a cabeça que eu tenho hoje, porque para reforçar e já deixar ele falar dos hábitos dele aqui, que eu tô curioso aqui, deve ter muita pizza, muito McDonald's. Não, exatamente. A pizza eu sei que tem. Exato. Que eu peguei essa Se fase. eu pudesse voltar atrás, eu mudaria? Com a cabeça que eu tenho hoje, porque é fácil falar com a cabeça que eu tenho hoje. Sim, óbvio. E também com as possibilidades. Eu não moraria longe. Você tem ideia, essa história de morar longe é tão sério. Sim, Primeiro eu morei longe porque eu não tinha alternativa, que era na periferia. Tudo bem. Só que é o seguinte, cara. Rapidinho eu fiquei rico. Eu fiz o primeiro milhão em 1995. Quando o milhão valia muita coisa. Quando o milhão era de dólar. Ainda valia milhão, né? É verdade, era de dólar. Era de dólar. Naquela época era 1 milhão, era 1 para 1. E eu tinha 23 anos. Ou seja, eu fiz a travessia da pobreza pro primeiro milhão assim, muito rápido. Aí tu fala, bom, aí tu chegou no primeiro milhão, aí você organizou a tua vida. Não, eu fui morar na Barra da Tijuca e trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Ainda gastavam 2 horas. Eu gastava 2 horas para chegar. Porque eu pensava, antes eu ia na Avenida Brasil,
no ônibus lotado. Agora eu vou dirigindo um carro importado. Vendo o litoral do Rio. Vendo o litoral. E pra mim isso foi uma decisão errada, na minha opinião, que eu tomei. Eu deveria ter morado em Botafogo. Se eu trabalhava no centro, em Botafogo eu pegava o metrô rapidinho, em 5 minutos estava no trabalho. E é bonito também. E é bonito. E eu iria ganhar 4 horas do meu dia. O que eu faria nessas 4 horas do meu dia? Eu me exercitaria, etc e tal. Então, você percebe que agora, naquele momento, com 23 anos de idade, um novo rico no Rio de Janeiro, eu fui morar no lugar dos emergentes, onde moram os emergentes do Rio, na Barra da Tijuca. Então, na minha opinião, é uma decisão que não me levou. Agora, eu não tinha na cabeça a prioridade de cuidar da minha saúde. Se eu tivesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria mudado e feito isso daí. Contra a saúde, né? Assim, uma parte grande também de eu não ter cuidado da minha saúde também foi o desconhecimento. Porque eu acho que tem a saúde da performance, que é, não, agora eu vou malhar e etc. E é aquela saúde que é você, às vezes, fazer umas boas escolhas. Você trocar, às vezes, uma comida por outra, sabe? Você não precisa se arregaçar também pra isso. Eu teria... Por isso que eu falei. Deixa eu... Peraí também, né? Peraí. Não, é que o Flávio falou, né? Talvez com a cabeça de hoje lá eu teria tomado decisões diferentes, né? Mas só o que eu quero defender aqui é que não é isso que me fez... Que te trouxe até aqui, tá tudo certo. E vale dizer também o seguinte, eu sacrifiquei tudo na minha vida por 7 anos. Tudo. Então, relacionamentos... amizades, investir tempo em pessoas, curtição, sei lá, baladas, festas. Eu sacrifiquei tudo. O único foco foi o trabalho. Só que eu não me arrependo por nada, porque foram 7 anos sacrificando tudo. E hoje, e acho que talvez tenha sido tão intenso o que eu fiz, que hoje eu tenho um resultado também na mesma proporção e que eu não me arrependo, porque foram 7 anos de intensidade, só que hoje eu posso fazer pro resto da minha vida tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. A hora que eu quiser, como eu quiser. E talvez outras pessoas não e talvez nunca. Porque a hora que você investe quando você está começando vale muito mais que a hora que você investe hoje. Né? 1 hora de trabalho quando você está com 20 anos vale mais de 1000 horas de trabalho quando você está com 50, 60 anos. Eles conquistaram o cargo dos sonhos e nunca